Cientistas criam um método que simplifica o monitoramento de remédios no organismo. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez até conheça alguém que sofre com algum transtorno mental, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Talvez até você sofra de um deles. Esses transtornos causam tanto impactos sociais como também econômicos e atualmente são um dos problemas que mais desafiam a medicina. Bom, apesar de serem um grande desafio, a boa notícia é que existem tratamentos para esses transtornos. Em geral, os tratamentos envolvem a chamada psicoterapia cognitiva e também muitas vezes a ingestão oral de remédios como os antidepressivos farmacêuticos. E é então pensando nesses medicamentos que surge um outro grande desafio nessa história toda: monitorar os níveis dessas drogas, desses medicamentos no organismo das pessoas. Esse monitoramento é super importante para avaliar a eficácia de um tratamento. Por exemplo, se um paciente está excretando muito um certo composto pela urina, está jogando um certo composto lá de um remédio para fora, isso pode indicar o porquê um certo tratamento não está sendo tão eficaz quanto ele deveria ser. E aí, então, sabendo disso, o médico pode pegar essas informações e alterar a estratégia de tratamento com cada paciente. E aí, então, que talvez venha na sua cabecinha curiosa aquela pergunta maravilhosa: mas Guilherme, como é que então a gente faz para monitorar esses medicamentos e monitorar eles de forma barata, rápida e segura? E é aqui então, no meio dessa história toda, que entram os nossos e as nossas cientistas maravilhosos e maravilhosas do nosso Brasil. Cientistas do Instituto de Química da USP, lá de São Carlos, desenvolveram um novo método que promete simplificar o processo para detectar e também para determinar os níveis de medicamentos no organismo das pessoas. Mas Gui, que método mágico é esse? Conta logo pra mim. Calma, eu já vou te explicar. Nesse método, uma amostra de uma pessoa, por exemplo, uma amostra de urina, passa primeiro por uma filtragem, por um filtro, para retirar as impurezas que estão ali na amostra e podem interferir nos resultados. Porque pode ter alguma coisa ali que os pesquisadores que a gente não quer que esteja ali, que não era para estar e que pode interferir no final das contas nas conclusões que a gente tira da análise. Então tem que primeiro limpar. Aí então, depois disso, essa amostra de urina, no nosso exemplo aqui, é colocada dentro de um aparelho chamado de cromatógrafo. Jeová, o que é esta palavra gigante, Guilherme? O cromatógrafo, e aqui no caso especificamente para cromatografia líquida, é um aparelho que consegue sugar uma parte da amostra, aqui a gente está falando sobre uma possibilidade de uma amostra de urina, né? E sugando essa parte da amostra, ele vai misturar com uma série de outras coisas lá, os chamados solventes, e vai transportar essa mistura para vários tubos bem fininhos. E lá, meus amigos e minhas amigas, o cromatógrafo consegue separar os compostos que estão naquela amostra de urina, como no caso, os medicamentos que aquela pessoa ingeriu. Mas Guilherme, pera lá, não basta saber só quais medicamentos estão naquela amostra. Também é preciso saber a quantidade, a concentração de cada um desses medicamentos lá, certo? Sim, esse seu pensamento está muito correto e é por isso então que esses medicamentos são enviados para um outro aparelho que, como todo bom aparelho científico, tem um nome lá não muito comum. Ele é chamado de espectrômetro de massas. O espectrômetro realiza exatamente a identificação e a quantificação dos medicamentos. E o mais legal é que depois de ir lá programado no computador pelos cientistas, tudo acontece de forma automática. E é claro que para comprovar a eficiência de todos os passos da análise, desde a separação até a identificação e a quantificação dos medicamentos numa amostra, os cientistas realizaram vários testes lá com o novo método. Os dados obtidos nesse trabalho produziram um artigo científico que foi publicado numa revista internacional da área de química chamada Molecules. Os resultados obtidos no estudo foram muito legais e mostraram que esse novo método é não só eficaz lá para fazer o que ele tem que fazer, mas também pode ser mais rápido e mais barato, além de exigir menos amostra de urina ou de sangue ou de qualquer coisa dos pacientes para fazer as análises. E além dessas coisas muito incríveis, esse método desenvolvido na Universidade de São Paulo já está validado e está pronto para ir para a indústria ou para ser transferido para os hospitais que desejarem utilizá-lo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que você deve estar aí pensando como deve ser difícil, a partir desses aparelhos com nomes difíceis aí, desenvolver esses métodos dentro do laboratório. E de fato, não é muito fácil mesmo. Mas sabe o que é muito simples? Pegar o seu dedinho e clicar aqui, ó, no ladinho, no botão de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário nesse vídeo, mandar esse vídeo para as pessoas para falar para elas que, olha, agora a gente pode detectar
medicamentos no organismo das pessoas de maneira muito mais rápida e mais barata. Lembrando que esse é mais um vídeo baseado em matérias jornalísticas de divulgação científica incríveis lá publicadas na Agência FAPESP e no Jornal da USP. Então vou deixar os links aqui, tanto os links das matérias como também do artigo científico para vocês conferirem. Clica lá que vale a pena. É isso aí, meu povo. Obrigado pela atenção de vocês. Continuem se cuidando e a gente se vê numa próxima com mais novidades da ciência para todos nós. Tchau!